Você está dando um rolê com a sua bike, curtindo a vibe da natureza, mas é surpreendido com um leão da montanha pulando bem na sua frente. Esse é o ordinário e hoje veremos 6 encontros reais com leões da montanha. Então, já deixe seu like e vamos nessa! Leão da montanha, puma, onça parda, sussuarana e leão-baio, muitos nomes, o mesmo felino. A nomenclatura difere de acordo com a região em que esse mamífero é encontrado. E por ser o felino de maior distribuição territorial ao longo do Ocidente, algumas pessoas tiveram o azar de dar de cara com esse animal e serem perseguidas ou atacadas ferozmente. O leão da montanha foi chamado assim por viver muito bem em locais de grandes altitudes e ter o comportamento dominante como um leão africano. Já a nomenclatura puma, que talvez seja a mais habitual hoje em dia, vem de seu atual nome científico, puma concolor. Em alguns países latinos, o leão da montanha é chamado de onça parda, por dividirem o território com a onça pintada. Assim, seria uma forma de diferenciá-los. E no Brasil, além de ser conhecido como onça parda e leão-baio, o nome mais popular é sussuarana. O puma é um animal solitário que pode pesar 85 quilos e medir 1,55 m sem a cauda. Somente sua cauda pode medir de 50 a 80 centímetros e possui uma altura de ombro de 70 centímetros. São ótimos escaladores, sobem em árvores com facilidade e saltam de uma altura de até 5 metros. Se adaptam rapidamente a grandes altitudes. Sua pelagem varia de acordo com a região em que vivem. A coloração pode ir de vários tons de bege até o marrom. Os pumas são encontrados em muitos climas diferentes, desde locais extremamente úmidos e quentes, como a região amazônica, rigorosos invernos canadenses, desertos americanos, até as belas montanhas chilenas. Esses animais podem correr até 80 km por hora. Então, caso você encontre com um, não adianta correr. Veremos agora 6 encontros assustadores e reais com o leão da montanha. Por sorte, essas pessoas saíram com vida para contar. Califórnia, Estados Unidos. O que uma mãe não faria para proteger sua criança? Essa enfrentou um leão da montanha. O menino de 5 anos estava brincando do lado de fora de sua casa, na cidade de Calabasas, quando o animal saltou sobre ele. A criança foi arrastada pelo gramado em direção ao terreno que dava acesso ao início da mata. Sua mãe correu em direção ao animal e bateu no puma com as suas próprias mãos até que o animal soltasse a criança. O menino sofreu ferimentos na cabeça e escoriações graves. Foi atendido rapidamente e conseguiu se recuperar fisicamente. A polícia local decidiu não remanejar o animal para uma mata mais afastada, mas sim foram à caça dele e o acharam. Arizona, Estados Unidos. O que era para ser um dia de caça absolutamente normal, acabou por ser algo muito mais assustador. Um youtuber americano do canal eHunter tem o hábito de filmar suas caçadas e aventuras nas montanhas junto com seus amigos. Por mais que eu não goste, em muitos locais a caça esportiva é considerada normal e até cultural. Em mais um dia de filmagens, tudo parecia comum, até que os cães farejadores começaram a dar um sinal demonstrando um perigo iminente. Eles foram surpreendidos com esse belo animal feroz. O puma se colocou em posição de defesa devido ao grande número de pessoas e animais que estavam contra ele. Recuou-se para se proteger, então entrou em uma fenda das rochas. Apesar de parecer que estava preso ali, isso não ocorreu. O puma se espremeu entre as pedras, saindo por um caminho e correu subindo a montanha, desaparecendo na paisagem. Califórnia, Parque Nacional de Sequoia.
O que parecia ser uma trilha simples, cheia de paisagens belas, acabou sendo uma experiência traumatizante para dois mochileiros inocentes. Enquanto caminhavam pela trilha, Brian McKinney e o seu amigo notaram um grande animal, apenas alguns metros de distância deles. Começaram a filmar, pois pensavam que se o pior ocorresse, a filmagem mostraria o que teria acontecido de fato. Brian decidiu se aproximar para ter certeza de que era um leão da montanha. Ao verificar que o perigo era real, ficaram indecisos e com medo. Os amigos ficaram parados por algum tempo pensando o que fazer. O animal os encarou, mas por sorte se afastou um pouco. Eles não concluíram a trilha, decidiram voltar e avisar os guias florestais do ocorrido para evitar acidentes sérios. Reserva Florestal Utah. Kyle Burgs, que na época tinha 26 anos, tinha o costume de fazer algumas das trilhas que a Reserva Florestal de Utah oferecia. Por pensar em filmar linces comuns naquela região, Kyle sempre gravava seus passeios, até que um dia o passeio se tornou um pesadelo. Primeiro, um filhote aparece na estrada, porém não era um filhote de lince, mas sim de puma. E logo depois o homem começa a ser perseguido pela mãe do filhote, que mostra claramente que não está nada satisfeita com a sua presença ali. Kyle começou a gritar e balançar um dos braços na intenção de intimidar o puma, enquanto registrava toda a cena. E isso se estendeu por 6 minutos, até que o rapaz pega uma pedra e joga na direção do puma, que se assusta e vai embora. Em entrevista ao jornal americano Desert News, Kyle diz que a fêmea de leão da montanha era, abre aspas, incrivelmente linda, mas incrivelmente assustadora. Minha esposa também é assim. Quando questionado se ele chegou a pensar que aqueles seriam seus últimos momentos de vida, ele disse que sim. Que bom que tudo deu certo dessa vez. Oregon, Estados Unidos. Um youtuber chamado Cody Fox e o seu amigo não tinham absolutamente nenhuma ideia do que seria sua tradicional viagem para caçar perus. Depois de caminhar pela mata por algumas horas, se depararam com possíveis pegadas de pumas. Decidiram mudar de direção para evitar o encontro com a fera. Porém, poucos minutos depois eles ouviram um rosnado alguns metros atrás deles. Não conseguiram visualizar o animal, apenas o escutavam. Cody disparou alguns tiros na intenção de fazer barulho e assustar o puma para que ele fosse embora. Felizmente, eles não ouviram mais nada e conseguiram terminar a viagem com tranquilidade. Montana, Parque Nacional. Trevor Rasmussen, que também trabalha com vídeos para o YouTube, fazia uma caminhada no Parque Nacional de Montana quando percebeu uma companhia assustadora. Colocou a sua câmera para gravar e registrou uma perseguição que poderia ter acabado de forma fatal. O animal percebeu a presença de Trevor, o encarando várias vezes e caminhando em sua direção. O que era para ser uma caminhada pacífica acabou arruinada com momentos de muito desespero. No início, o rapaz narra seu encontro raro, na intenção de criar um bom vídeo para os seus inscritos, como nós. Mas percebe que a situação podia ter saído do controle quando o leão da montanha começa a se deslocar na sua direção. Trevor, obviamente, começa a entrar em pânico. Com a intenção de assustar o felino, o rapaz começa a gritar para espantar o animal, o que funciona, e felizmente o puma decide continuar floresta adentro. E se fosse você, o que faria? Iria para cima e garantiria vídeos fantásticos desse belo animal? Ou recuaria respeitando o território do felino? Conhece alguém que já teve uma experiência parecida? Me conta aí nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ajude o nosso trabalho a crescer. Obrigado por assistir. Fui!